Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Imã aqui na Digital Edu. Lembrando que este encontro semanal, toda sexta-feira, é uma realização da ABINFO e do Instituto Information Management, sempre trazendo conhecimento, informações de relevância dentro desse universo da tecnologia, inteligência artificial, low-code, no-code, RPA e muito mais, tá? Eu estou vendo que tem pessoas com a gente aqui nas redes sociais e como nós estamos transmitindo para vários canais, nós estamos transmitindo aqui oficialmente para a Digital Edu, estou vendo aqui Francisco, Matheus Travaglini, Lucas, Jéssica, Carolina Lemes, Fernanda Rosada, Guilherme Meyer, Tiago de Paulo, Florival, Sidney, Max, Daniel. E nas redes sociais, gente, quem quiser, no final desse encontro de hoje, ter um certificado de participação, basta acessar digitaledu.com.br. Vou colocar na tela para vocês aqui, ó, digitaledu.com.br, tá? Faz um cadastro gratuito ali. Assim que você fizer o cadastro gratuito, você vai clicar em Digital Edu ao vivo. Tem um menu. Quem tiver pelo telefone, assim que logar, na parte superior vai ter uma setinha para baixo. Vai ter uma setinha assim, ó, para baixo. Clicou ali, vai expandir o menu. Você clica e entra em Digital Edu ao vivo. E clica na live para entrar, tá? No final do encontro, vou colocar no chat aqui para vocês o link para vocês emitirem o certificado de participação. Porém, é o seguinte, quem já emitiu algum certificado aqui conosco, assim que você clicar, já vai aparecer o seu nome ali, você vai emitir o certificado, sai na hora, tá bom? Quem nunca preencheu um certificado, o campo de nome vai estar em branco. Você vai preencher o seu nome da forma que você quer que coloque no certificado. Por que isso? Porque muitas pessoas fazem o cadastro com nomes, por exemplo, hoje tinha uma pessoa com um nome só, ela colocou no cadastro Josi, para escolher o nome público. É o nome que vai estar no chat, porque você pode escolher se você quer o nome que você cadastrou, você quer só o primeiro nome, só o sobrenome, tá? Para aparecer no chat. Vou mostrar aqui como você faz isso. Mas no cadastro, coloca o primeiro e último nome, só o primeiro nome. Então fica meio assim, né? Não identifica você corretamente. Então você vai ter oportunidade. No chat, eu estou como Wagner Drummond. Mas no certificado que eu emito, para mim, por exemplo, em qualquer lugar que eu vá, eu gosto que seja Wagner Cruz Drummond, tá? Mas preencheu uma vez, você emitiu, não consegue mais alterar o nome, tá bom? Não consegue mais alterar o nome. Então, fica a dica para vocês. Então, coloca tudo maiúsculo, seu nome inteiro, ou coloca a primeira letra de cada nome maiúsculo, tá bom? Isso foi uma forma que nós encontramos para evitar que as pessoas imitam para outras, tá? Já aconteceu isso no passado. E como a gente sabe que as pessoas não mudam de nome todos os dias, é lógico que uma pessoa às vezes casa e muda o nome, tem outras que não mudam, mas se mudar, por exemplo, pode mandar mensagem para a gente que a gente muda na hora aqui para você, tá bom? Bem direto. E assim, até coloquei no e-mail de lembrete hoje, né, que nós teríamos aí uma informação super útil, tá? Para poder passar para você sobre o evento. Então, eu tô aqui, ó, Alexandre chegou aqui, tô aqui com ele, mas antes de chamá-lo aqui no palco para a gente poder bater um papo, só lembrando, no final eu vou dar uma dica assim, é muito importante sobre os eventos do Instituto Information Management, que vai acontecer em São Paulo agora, que é a maior feira de tecnologia, de RPA, de IA, low code, no code, mulheres na TI, tem muita coisa bacana, tá? Mas assim, para o final, vai ter, tem certeza que vai ser maravilhoso para todo mundo que está aqui assistindo. E então vamos lá, vamos bater um papo aqui agora. Quero chamar aqui no palco Alexandre Dias. Bom dia, Alexandre. Me ouve bem? Bom dia, Paulo. Tudo jóia? Tô Tudo te ouvindo bem, sim. jóia.
Maravilha. Dei uma atrasadinha aqui que eu Preocupa no não. meio do caminho, mas deu tempo ainda, né, para entrar na hora Deu, certa deu. aqui. Maravilha. É, excelente, Alexandre, é um prazer, assim, antes da gente começar, eu gosto sempre de perguntar, né, vou deixar aqui aberto para você, falar pra gente um pouquinho quem é o Alexandre Dias. Tá certo, tá certo. Pessoal, sou o CEO do grupo Talk Communications, né? O grupo Talk Communications são 3 empresas. A gente se considera a única one-stop shop de comunicação aqui no Brasil, porque a gente tem uma operadora de telefonia que chama hoje a Gera Telecom, entrega números de 0800, DIDs, né? Para as empresas, sejam provedores, sejam empresas de telecom também. A gente é a empresa das operadoras menores aqui no Brasil. Depois da ligação atendida, a gente tem aí um sistema de PABX, onde você recebe a ligação ou faz ligação em massa, geralmente ali que você tem discadores automáticos, né? Tem como cliente, um dos clientes aí, a Claro, nessa área. E depois da ligação atendida, você tem o desfecho ali de mandar para um humano ou para mandar para robô, e aí vem a terceira empresa, que é a BR Bots, que cuida aí de toda a parte de automação do atendimento, né? Então, a gente começou já há mais de 7 anos nessa parte, a empresa, o grupo como um todo tem mais de 25 anos, né, como operadora e como PABX, e de 7 anos para cá a gente tem trabalhado com robôs de voz, né? São os voice bots, e que atualmente estão virando, né, nos últimos 2 anos, principalmente aí 24 e 25, estão virando aí os agentes de IA, que é a moda aí de atendimento que todas as empresas estão buscando como solução aí para os seus atendimentos, tanto ativos quanto receptivos. Maravilha, Alexandre. Você até falou um pouco da minha primeira pergunta que eu preparei aqui para a gente poder conversar, né? Primeiro eu quero deixar aqui assim, a gratidão por ter aceito o convite em nome da ABINFO, do Instituto Information Management. E assim, hoje, quais frentes de atendimento e relacionamento com o cliente a Talkcom e a BR Bots têm concentrado mais esforço em automação e o uso de IA? Hoje a gente trabalha com 3 verticais principais, Wagner. A gente trabalha com a área de saúde, então ali o atendimento, no geral, o atendimento receptivo dessa ligação. Então, falar exemplos da área de saúde, algumas Unimedes, né, o SEMA aqui em São Paulo, como o Doutor Consulta, né, como exemplos de clientes, onde a pessoa liga para fazer ali um agendamento de consulta, um agendamento de exame, verificar a segunda via de boleto, verificar a autorização, né, se saiu a autorização, em que status que está. Então, algumas endereços, às vezes de um hospital, horário de atendimento, confirmar uma consulta, cancelar. Então, todos esse primeiro atendimento, e normalmente receptivo, é uma das principais funcionalidades aí que a gente tem com os robôs de voz para fazer esse atendimento. Uma segunda área são provedores de internet, e aí geralmente a gente atua aí na parte de ligação para os clientes, tanto para cobrança quanto para vendas. Então, dá um exemplo, vendas ali, chegou um provedor em determinada cidade, ele tem ali os endereços e por onde ele vai fazer o cabeamento, então ele vai ligar e falar, estou chegando na cidade, aí na sua rua, nas próximas semanas, você tem interesse numa internet? Sim, e aí você transfere ali para o pessoal fazer a finalização, ou ele mesmo pode já capturar alguns dados ali de CEP, valor, tipo conexão, qual que é se é de 10 GB, 1 GB, 400 MB, então vai ser o produto que vai ser ofertado. Com os provedores também trabalha ali a parte de cobrança, então o que é? Ligar e falar, a sua parcela, que não foi ainda paga, né? E aí indicar para ele, passar um link para ele ali por SMS, por WhatsApp, para que ele faça a regularização. E alguns casos que a gente está fazendo até também de retirada de equipamento. Então, né, o robô viu, pô, você cancelou, você mudou de lugar que não tem mais cobertura, você precisa entregar o equipamento, né? Ficam milhares de equipamentos ali, né? E é um custo alto ali para os provedores, de você mandar um robô, ele captura os dados ali, qual o endereço que a pessoa está, com quem que ele tem que retirar, e dali capturado esse dado é mandado para uma empresa ali de logística contratada pelo provedor para ele poder fazer essa parte. E na terceira vertical, a gente está falando ali de empresas de call center que tratam geralmente cobrança,
e vendas, né? Então hoje a gente tem call centers que ligam para vender produtos, por exemplo, um cliente nosso ele vende linhas da TIM, né? Então ele pega, tem a base que ele tem que atuar, e aí o discador liga, a pessoa atende, ele oferta o produto, se a pessoa der ok, ele pode fazer o processo até o final ou ele pode transferir para um operador. Aí você tem cobranças, que aí são diversos perfis de clientes ali que utilizam, porque você tem tickets pequenos, hoje fica difícil você pôr no call center, né? Acaba não fechando a conta, né, para o call center. Então, geralmente é um ticket pequeno, você tem que estar ali ligando para avisar a pessoa, porque a pessoa até esquece porque o ticket é pequeno, né? Então, os robôs ligam ali, venceu sua parcela, ou vai vencer, então ele pode ser tanto preventivo quanto corretivo ali para que a pessoa consiga fazer ali o pagamento. Então, basicamente são essas 3 verticais que a gente atua mais, óbvio, tem alguns casos ali de suporte técnico, tem um outro, mas os 3 que a gente foca mais é isso, é saúde, provedores e call centers com cobrança ou vendas. Maravilha. Eu preparei uma outra pergunta, mas antes, Alexandre, eu queria até uma dúvida, minha aqui. Eu lido diariamente com várias coisas e quando a gente fala de atendimento automático para o cliente, muitas vezes isso facilita a vida, lógico, não muitas vezes, mas sempre facilita a vida das empresas, não do Sim, sim, empresário, das empresas, porque melhora ali o atendimento. Porém, existem casos específicos, né? Onde porque, querendo ou não, quando a máquina é treinada, quando a IA ela pega o treinamento, ela vai fazer as respostas baseado naquilo que ela foi treinada para fazer, certo? exatamente. Só que existe sempre o ponto fora da curva, como é que eu vou dizer? A exceção. Sim, sim. E alguns robôs eu já vi que tem ali a possibilidade, quero falar com um O atendente atendente. humano. Isso, isso. Isso é a tendência, sempre ter essa mescla para poder evitar que a gente fica sempre respondido aquele negócio a resposta é a mesma para todo mundo. Sim, sim, não, isso é um dos itens principais aí. Eu acho que tem que ter essa opção de você conseguir, porque provavelmente você não vai resolver tudo, né? Isso é uma questão de treinamento, porque a ideia no primeiro momento é restringir a IA, porque senão ela acaba respondendo tudo, ela tem sempre a concepção dela foi de responder qualquer coisa, então às vezes É. ela cria, e aí chama alucinação, né? Então, um dos testes que eu peço para o pessoal quando fazer, se estiver falando com uma IA e quiser testar, é você pedir uma receita de bolo de cenoura. Aí você fala, pô, passa uma receita de bolo de cenoura. Ela falou, ó, às vezes tem umas que falam, eu não, como ela quer ajudar, ela no final ela fala, eu não respondo sobre isso, mas ó, aqui vai a receita do bolo de cenoura. Então você vê que aí Interessante. ela está aberta, o diálogo dela está aberto, não foi tão fechado. E obviamente que vão acontecer situações onde pode não ter um entendimento da pessoa, você tem aí Brasil, você tem sotaque, você tem pessoas que são Sim. fãs, então até você ajustar efetivamente para conseguir fazer o reconhecimento de tudo, existe sempre essa opção de falar, ó, eu quero falar com um atendente, né? E Uhum. você ter essa possibilidade é o que a gente recomenda sempre, porque vai ter algumas situações que vão sair fora do treinamento dela Isso. e que podem ser ou não treinadas, aí vai ter situações que a princípio pode ser que você nem consiga, porque você não tem acesso a todos os sistemas da empresa ali, então, o sistema às vezes vai precisar ter uma API para você se comunicar com o sistema para trazer essa informação do que a pessoa está pedindo, às vezes não está pronto, então em algum momento você vai ter que derivar para o humano. Então a recomendação é que tenha sempre a possibilidade da pessoa pedir ou num não Uhum. reconhecimento repetitivo ali na segunda para terceira vez, você já dá a opção e fala, ó, tem um consultor, eu tenho um assistente, um analista que pode te auxiliar, posso te transferir? E já dá essa opção para dar uma saída para a pessoa nesse momento. Bacana. Eu perguntei isso porque eu vejo que algumas têm, outras me respondem que não tem atendimento, individual. Mas assim, vocês trabalham com várias empresas, já fizeram projetos, tiveram resultados, às vezes, o foco era um resultado X,
porém obteve um resultado Y melhor do que, às vezes, do que vocês esperavam em outras áreas, né. São ali os objetivos secundários ali que aparecem, né, os Sim, resultados. sim. E assim, quando vocês olham para esses projetos que vocês já entregaram, que tipo de resultado de negócio mais se repete para o cliente em eficiência, recuperação de receita, experiência do consumidor? Acaba sendo um mix, eu entendo, porque uma coisa às vezes acaba puxando a outra. O foco, obviamente, de uma automação é você ter uma redução de custo ou um aumento de receita, né? Sempre vai para um lado. Com a mesma Uhum. equipe, com o mesmo atendimento, eu consigo atingir mais clientes e aí consigo melhorar o resultado, ou não, eu consigo ter uma redução de equipe para fazer ou fazer o primeiro atendimento e a equipe começa a fazer um atendimento mais complexo. Então você sempre tem um ganho de eficiência amarrado a isso, né? Esse acho que é um ponto um ponto importante. Então vai acabar vai acabar tendo a receita, né, que você vai gerar, né, tendo menos despesa, você vai acabar gerando um lucro maior ali. E o que acontece geralmente é isso, você entra numa área, vou dar um exemplo ali, ligar para a pessoa pedir, negociar uma dívida, e aí ele quer lá, eu quero uma segunda via de boleto, então você começa a atender segunda via, mas você vê pô, que eu posso negociar com o cliente. Não, o cliente quer uma carta de anuência. Pô, tá, para carta de anuência eu preciso pegar seu e-mail, então ele já coleta o e-mail. Então, geralmente os projetos começam buscando atender uma determinada demanda e depois a própria empresa vê que fala, pô, isso aqui acho que pode atender outras demandas também, né? E aí você vai acrescentando, né, nas características do bot ali, o que que ele faz, isso a gente está falando tanto de texto quanto de voz, né? Que você consiga fazer mais, mais serviços, né? Prestar mais serviços para o cliente. Sim, fantástico. Você falou aí da eficiência operacional, que o pessoal busca muito, mas é uma coisa que eu acho que em todo programa eu acabo dando essa deixa para as pessoas, para conscientizar as pessoas disso. Não é simplesmente você comprar uma ferramenta. Então, se você espera uma eficiência operacional, tá, para gerar lucro, porque toda empresa existe ali, se não for uma Sim, ONG ou coisa assim, para gerar lucro, ponto, né. com Mas certeza. vamos pensando na eficiência operacional e ganho e receita, se o processo ele não for um processo coerente, limpo, enxuto e de resultado, ele pode potencializar, eh, gargalos, né, vamos Sim, dizer sim. assim, e acabar o que seria uma boa eficiência operacional se transformar numa experiência horrível. Então esse é um cuidado também que as pessoas têm Não, que ter, né, Alexandre? sempre, sempre. É assim, normalmente quando você entra, né, e começa para determinada coisa, você já tem primeira coisa que geralmente atrasa os projetos, que é um pouco que você falou, assim, os processos não estão tão bem definidos, então não estão bem documentados. Então você começa a dar um acesso a um sistema, aí, putz, como que acessa o sistema? Não, pô, que eu comentei há pouco, não tem API, pô, tem que criar uma API para fazer, ou não, tem que criar um banco de dados para uma área ali para ele poder pegar a informação. O bot depende muito dessa ida e aí depende, e essa ida e vinda tem que ser rápida, né? Porque quando você está na voz, você não Isso pode ficar mesmo. ali 2, 3 segundos, 10 segundos para esperar uma resposta para dar para o cliente. Então aí já mostra, pô, o sistema não está tão bem estruturado, porque ele não responde tão rápido. Tem a demanda, pô, começa a ligar muita gente, eu faço 10 chamadas, né, 10 conexões ali, o negócio começa, não aguenta, né? Então o cara tem que ele acaba percebendo os gargalos e aí, obviamente, ajustando e melhorando para você chegar. Então, quando começa, você vai acabar tendo que documentar mais, tendo que se preparar mais, né? O seu sistema vai acabar ficando mais robusto, porque vai ter mais acessos ali do que ele está acostumado no dia a dia, e obviamente que ele tem que ter uma resposta rápida, então, inclusive, às vezes exige até que se troque esse sistema de hardware com mais memória, Sim. discos mais rápidos, processadores mais rápidos para poder atender a demanda, essa nova demanda que vem dos bots aí. Fantástico. E assim, na visão da Talkcom e da BR Bots, quais os próximos passos da automação convencional com IA, né, nos próximos anos nas organizações? Vai aumentar
vai aumentar a escala, vai ser um aumento logarítmico aí. Sim. Eu entendo que os anos de 24 e 25 foram os anos de experimentação das IAs, né, elas surgiram ali e aí o pessoal começou a usar e ver em que ela poderia estar servindo na empresa. Uhum. Então, e aí e principalmente do meio do ano passado para cá, que aí surgiu, né, e a cada dia surgem novas, com novas funcionalidades, com mais facilidades, fica mais fácil Isso. de implementar, né, a implementação, mesmo com IA, né, 2 anos atrás você tinha que fazer muita coisa, tinha muita coisa técnica que você precisava saber, e hoje praticamente você, descreve, né, o que você quer e ela cria para você todo esse fluxo, todas essas conexões por trás. Então eu entendo que o ano de 26 é um ano de expansão, Uhum. e isso vai seguir, obviamente, nos outros anos, em poder fazer mais coisas, seja por voz ali no telefone, que é um dos pontos principais nossos ali no texto, mas até no próprio uso dentro da empresa, né? Então, hoje, criar um aplicativo, criar uma dashboard ali, hoje você não depende da área de desenvolvimento para isso. Você pode você mesmo pedir e desenhar ali o que você está precisando e depois, obviamente, ter uma revisão da área de desenvolvimento da empresa. Então, a utilização, eu acho que cresce em escala logarítmica aí desse ano para frente, que como expansão, tudo vai, né, antes de falar alguma coisa, antes de participar, fala, pô, passa na IA e dá uma revisada, ou inicia na IA, você dá uma revisada e você, né, esse já é uma prática que as empresas estão tendo aí na adoção da IA nas suas tarefas em todas as áreas. Estou falando da área jurídica, área administrativa e financeira, áreas de desenvolvimento principalmente. Então, todas essas áreas, hoje que são áreas fundamentais e Uhum. básicas, né, dentro de qualquer empresa, elas precisam e estão usando cada vez mais esses agentes para apoiar, né? Tem umas que fazem apresentações incríveis. Então, a É. apresentação executiva da empresa aqui, todos os diretores, para apresentar hoje para o CEO, sai, né, descreve, passa para a IA prepara e entrega um resultado bastante, é, assim, demoraria semanas ali para você fazer ali com uma pessoa de marketing e tudo mais. Então, hoje você consegue fazer em alguns, praticamente minutos para hora, você consegue um negócio que demoraria semanas para fazer. Que maravilha, cara. E assim, Alexandre, pra gente fechar aqui, para as pessoas terem alguns insights aí, para você, né, para o que é a IA que gera resultado? O que ela tem que ter? Acho que as principais cara hoje na verdade eu entendo que as IAs acabaram virando um pacote, né, você não faz mais só uma pergunta e tem umas Isso. respostas, hoje elas já voltam com: "Olha, já fiz isso daqui", e aí te dá mais 3 4 opções, "Você quer que eu melhore isso daqui? Você quer que eu te gere uma apresentação?". Então, até obviamente que pensar do lado da empresa de IA também, aquilo vai gerar mais interação, vai gerar mais utilização, e aí a pessoa vai precisar mais e pagar mais por aquilo. Então, eu entendo que ela tem que ter todas as possibilidades, né, todos os tipos de agentes para você começar ali desde uma pergunta que é o dia a dia das pessoas, mas geração de vídeo, geração de podcast, geração de música. eh, Isso hoje você acaba, né, slides, né, que eu comentei que a gente usa bastante aqui, então geração de apresentações, Uhum. geração de produtos ali, de apps ou web apps ou sites ali, mesmo que seja para uso interno, para depois você jogar isso para fora. Então, o que você buscar hoje numa IA é buscar essas IAs que você são super agentes, Uhum. né, que a gente chama, que você pode escolher e ela tem várias funcionalidades ali dentro da mesma, para você não ter que ficar adindo. Antes você faz o prompt em uma e leva para outra, né? Fica Você põe uma rodando, né. foto, né? As pessoas costumam, ó, essa daqui é melhor para fazer vídeo, essa é melhor para fazer foto, e tem várias que já tem ali eh, plugada várias IAs dentro dela. Então, ela sabe qual que é a melhor no momento, ou para aquele tipo de vídeo que você quer fazer, qual que ela tem que usar para aquele tipo de slide, qual que ela tem que usar. Então, a tendência é as pessoas usarem IAs que centralizam outras IAs para trabalhar no dia a dia, para não ter que ficar indo de pagar primeiro, né? Você De acaba uma para tendo um outra, custo né. maior, porque você vai pagando para várias ao mesmo tempo, e você centraliza ali com alguém que já está conectado em várias delas aí. Que maravilha, Alexandre. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria deixar
tempinho final para você falar como que as pessoas encontram o Alexandre, né? Como as pessoas encontram a BR Bots, a Talkcom. Tá, então, tem os sites, né, da empresa, né, brbots.sa.com.br. Lá já é um primeiro ali já tem a empresa, já fala o que faz. A Talkcom é Talkcom com 2 M's, né, que é de Talk Communications, né, talkcom.com.br. São os 2 sites principais aí da empresa. E tô no LinkedIn como Alexandre Dias, né? Que pode ser também uma alternativa, ou no e-mail, né? Já que está gravado aí, a pessoa volta, é adias@talkcom.com.br. Fantástico, Alexandre. E vocês vão estar lá em São Paulo em maio? Sim, a gente Boa. a empresa fica em São Paulo, né? A gente está aqui Uhum. no Bosque da Saúde, Vila Mariana, né? Perto do aeroporto aí para quem não, de Congonhas, para quem vem para São Paulo. E vamos estar no evento aí em maio também. Que maravilha. Então, gente, ó, lembra que o evento é momento de conexão, de antecipação de futuro, ou seja, para você saber das tendências e conhecimento, hein? Alexandre, em nome da BINFO, do Instituto Information Management, deixo aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no Momento IMA. E nos Pô, não, legal. encontraremos lá em São Paulo, São hein? Paulo. Não, obrigado pelo convite também, Wagner. E voltamos a falar. Qualquer dúvida aí, só me contactar, pessoal. Maravilha. Um abraço, Alexandre. Excelente final de semana. Abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fantástico, gente. Muito bom. Primeiro bate-papo que nós tivemos hoje para falar para vocês um pouquinho sobre IA e resultados, né? E o seguinte, gente, antes de chamar o nosso próximo convidado, que já está aqui nos bastidores, o Daniel, lembrando que no final eu vou passar para vocês uma novidade que muitas pessoas não sabem ainda do Digital Tech Show. E é bem interessante, é bem relevante isso. Eu vou frisar isso hoje aqui. Então, no final, tem novidades, tem novidades. Vamos lá, continuando nossa manhã maravilhosa de conhecimento para fechar a semana. Quero chamar aqui no palco agora Daniel Caleiro, né? É Caleiro, Daniel, isso mesmo, né? Fala, Drummond, isso mesmo, Daniel Caleiro. Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente no Momento IMA, no nosso programa semanal aqui do Instituto Information Management. E Alexandre, Daniel, quero deixar aberto aqui para você falar para a turma que está conosco, para aquelas pessoas que vão assistir as gravações, quem é o Daniel Caleiro. Muito bom, obrigado, Wagner, obrigado pela oportunidade, né, dessa conversa, falar um pouquinho sobre negócio, um pouco sobre tendências, inovação, a tão falada nos últimos anos inteligência artificial. Então, obrigado pelo convite. Como se eu fosse o Daniel Caleiro, eu sou uma pessoa que tem 2 filhos, sou casado, né, o Gustavo e o Nicolas, 2 crianças maravilhosas. Gosto muito de esportes, futebol e também, né, atuo como diretor hoje na Tivity, uma multinacional brasileira de tecnologia, né, que tem mais de 25 anos aqui no mercado. Eu sou responsável pelas áreas de transformação digital, que envolve tudo que é desenvolvimento de software, produtos, sistemas, toda a parte de inteligência artificial e dados, porque não dá para falar de IA sem estar conectado aos dados, né, de boa qualidade. Então, fazemos toda a jornada de dados, inteligência artificial e também, né, toda a parte de IoT, que é boa parte dessa nossa conversa, né? Transformação digital, inteligência artificial, IoT. Essa é a área que eu sou responsável, né? Sou diretor aqui dentro da Tivity, mas a Tivity também, né, é uma multinacional brasileira com mais de 25 anos de atuação, que trabalha com cibersegurança, cloud, toda a jornada, né? Tudo a gente fala que é do alfinete ao foguete, né? De ponta a ponta na tecnologia, a Tivity atua hoje aqui, né, no mercado da América Latina e tivemos uma aquisição recente pela Almaviva, né, uma empresa italiana com mais de 40 anos também de atuação em tecnologia, e nós saímos de aproximadamente 6 para 7 mil funcionários para quase 50 mil colaboradores ao redor do mundo. Então, esse é um pouco do Daniel, um pouco da Tivity, né, o momento que nós estamos vivendo aqui, né, desde o ano passado, aí, da aquisição do Grupo Almaviva, e aí a gente manteve a marca, né, fica a Tivity, que é uma empresa super forte aqui no Brasil, by Almaviva Group, né, que é o que nós temos hoje aqui também. Prazer, viu, Wagner?
Maravilha, Daniel. Ô, Daniel, antes da gente continuar, só um detalhezinho. É, o seu áudio, ele tá dando para ouvir tudo tranquilamente, numa boa. Porém, tá dando, alguns momentos, um pico, um estalozinho. É, você tá usando o fone Bluetooth, não é isso? Isso mesmo. Tá. E Eu acho de que. ruído, para ver se melhora, tá? Ó, melhorou, hein? Vê como que fica agora. Tá melhor Ah, ou tá agora tá, igual? agora tá lindo, agora tá maravilhoso. Ah, a plataforma aqui, ela trouxe uma redução de ruído, tudo, aí eu cliquei lá, ela deve Isso. ter dado uma É, porque maravilha. maravilha, fantástico. Então, assim, para a gente começar, ô Daniel, dentro da Activity Digital Solution, né, e IoT, quais são hoje as principais frentes que vocês têm aplicado IA e IoT para apoiar a transformação digital dos clientes? Olha, a Tivity, ela é uma empresa que ela atua em todos os setores da indústria. No setor financeiro, manufatura, serviços, saúde e seguros. Todas as indústrias, hoje a Tivity atende. Para você ter ideia, Wagner e o pessoal que está nos ouvindo, hoje a Tivity conta com mais de 1.500 clientes, né? 7 das 10 maiores empresas do Brasil são clientes da Tivity. Então, assim, nós temos um leque, né, de clientes em todas as indústrias. Então, essa pergunta ela é complexa, porque eu posso falar desde que nós estamos aplicando no financeiro, saúde, seguros, na manufatura, né, em serviços, em várias frentes. Então, nós atuamos com nessa frente de dados e inteligência artificial em todos os setores da indústria brasileira. Então, eu posso falar que nós estamos aplicando desde um chatbot, né, com inteligência artificial generativa para atendimento de RH dos colaboradores, nós estamos aplicando para validação documental, tem alguns cases que eu vou contar aqui, para validação documental, estamos aplicando com visão computacional, que a IA não é só IA generativa, né, que nós vemos aqui com mais ênfase nos últimos anos, nós já aplicamos inteligência artificial há muitos anos, né, desde visão computacional, algoritmos de inteligência artificial, machine learning, em vários setores. Então, eu posso contar um pouquinho, né, ao longo dessa nossa conversa, alguns cases que tangibiliza mais essa conversa de como nós estamos aplicando em vários setores. Um primeiro, para você ter uma ideia, nós temos um grande cliente aqui do setor de seguros e saúde, em que quando vai entrar uma nova vida, uma nova pessoa para dentro, né, do sistema deles, é feita uma validação de mais de entre 30 a 40 documentos por pessoa, por vida. Então, imagina, antes tinha um back-office que ficava olhando o cara crachá documento por documento, validando se ele tinha uma rasura, se ele tinha uma possibilidade de fraude, se aquele documento era o documento mesmo, pegando os dados e batendo com o sistema, uma série de checagens. Isso demorava, em média, né, entre o tempo de fila e de execução, 48 horas para uma vida, né, poder ser aprovada para entrar dentro ali daquele seguro-saúde. Nós fizemos um sistema que ele envolve RPA, envolve OCR, que é a extração de dados de caracteres, envolve IA generativa, ou seja, a tecnologia, quando ela é bem aplicada, ela envolve uma série de frentes da tecnologia em prol de uma solução de negócio. E é isso que nós fazemos. Nós entendemos que a tecnologia ela é um meio para um fim que é uma melhor solução de negócio, um melhor atendimento, ou uma agilidade, ou uma hiper-personalização para o cliente. E por meio desse projeto, nós conectamos várias tecnologias, inclusive, né, como eu falei, a generativa, e nós conseguimos reduzir o tempo de fila de 48 horas para apenas 37 segundos. Então, assim, é uma redução gigantesca. O tempo que se demorava 2 dias para esperar, pelo tempo de você pegar um copo de água, tomar uma aguinha, responder uma mensagem no WhatsApp, você já sabe se aquela vida está aprovada ou se precisa alterar um documento, se tem algum problema. E com isso, além da redução do tempo, nós conseguimos, a empresa publicou recentemente, eles tiveram uma economia, né, em um ano com o sistema no ar de mais de 36 milhões de reais com esse sistema funcionando. Ou seja, é a economia de antifraude, a economia de tempo de pessoas ali executando tarefas repetitivas. Nós ganhamos, inclusive, um prêmio da CNSEG, né, como inovação em antifraude, em segura, que a CNSEG, né, a Confederação das Seguradoras, nos premiou também, junto com esse nosso cliente,
em prol desse projeto. Ficamos entre as 100 mais inovadoras no IT Forum, esse cliente também ficou. Então, é um projeto muito bem divulgado amplamente. A Seguros Unimed, posso abrir tranquilamente aqui o cliente, porque isso é público, é divulgado publicamente. Então, é muito bacana, porque a sua pergunta ela é complexa, porque a gente atua em Eu vários sei. setores. Não, que maravilha, Daniel. Fantástico, excelente case, muito bom mesmo. E assim, Sim. E sabe uma é, curiosidade, ô Wagner, hã, só um complemento nesse ponto, que a gente fala assim, poxa, será que a IA ela vai substituir o ser humano? Ou será que ela realmente funciona? Será que ela traz resultados de negócio? Essas perguntas, né, de um pouco de futurologia, elas trazem algumas respostas juntos também. Por exemplo, neste caso, que é uma tarefa extremamente repetitiva, nós, seres humanos, não somos muito bons nisso. Porque a nossa vista, nosso cérebro, ele fica um pouco viciado, ele fica ali, ele se acostuma com aquilo e deixa passar alguns detalhes. Enquanto uma máquina, uma inteligência artificial, um machine learning, ele se apega naquele detalhe que ele foi treinado sempre. E é raríssimo, é muito difícil ele errar naquilo que ele tem, né, uma parametrização determinística ali que ele foi treinado. Nesse caso, por que que eu estou falando isso? Porque nós pegamos uma série de documentos que esse back-office olhou e falou assim, ó, isso aqui é fraude, isso aqui não é, isso aqui é fraude, isso aqui não é. Nós rodamos o modelo, ele aprendeu, né, o que era fraude e o que não era, e nós pegamos os mesmos documentos, rodamos no modelo depois, e ele criticou fraude aonde o ser humano tinha falado que não tinha fraude. Então ele aprendeu muito bem o que era e o que não era. E o que o ser humano falou que não tinha fraude, ele identificou fraude, e o ser humano falou, poxa, passou batido mesmo. que ótimo. É que esse treinamento ele é fundamental para uma IA de sucesso, né, não uma IA Sim, de sucesso, uma automação de sucesso, né. E perfeito. automação, na realidade, ela inclui a IA, RPA, dependendo um jogo disto, né. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, chegam na consultoria e falam assim: "Eu quero fazer uma implementação de uma IA para poder fazer um objetivo X". Pô, às vezes não é IA que ele precisa, às vezes é RPA com outra solução, né. Então eu acho que tendo uma consultoria igual vocês, com certeza fazem ali um alinhamento do processo, ver qual a melhor solução, né. Então as empresas precisam buscar aí nas consultorias, por exemplo, nas empresas que vão implementar, mostrar o que elas querem de resultado, né. E deixa com vocês para resolver qual é a melhor solução para poder Exato. estar sendo aplicado. Faz sentido ou não? Ele tanto faz sentido, como tem grande parte do problema, né, que nós temos desse hype ou Uhum. bolha da IA, é que todo mundo, né, os CIOs, as empresas colocaram na meta: "Precisamos ter uma inteligência artificial". O Isso. grande ponto é: será que você precisa de uma inteligência artificial? Então, quando um cliente, né, uma empresa nos procura e fala assim: "Poxa", e olha, Wagner, eu tive conversas ao longo, né, do último ano passado, desse ano já, muitas empresas. E quando vem a pergunta: "Poxa, eu quero implantar uma IA", a primeira pergunta é: qual resultado você quer obter? Para quê? E qual problema de negócio você quer resolver com a IA? Se você não Isso. sabe qual o problema, qual a métrica de sucesso que vai garantir que aquilo está funcionando, ou para que você quer, não adianta querer uma IA. Então, muitas das vezes, de verdade, Wagner, nós falamos para o cliente: olha, isso aqui se resolve com um RPA. Uma simples Isso. automação, né, a parte de RPA, ou uma API, uma integração, nós resolvemos o seu problema. A IA vai sair muito mais caro. Então, tem que saber aonde utilizar. Porque muitas empresas querem um atalho. Não adianta você pegar um atalho de quem não sabe o caminho. Por Não isso que existe hoje nós somos uma empresa milagre, que gente. sabe o caminho a percorrer, já quebramos a cabeça em um monte de coisa, então nós sabemos direcionar qual o melhor caminho e qual o melhor atalho, qual a melhor forma de conduzir aquela situação. Então esse ponto que você trouxe, ele é fundamental para que você tenha resultados reais de negócio aplicado para os clientes. Fantástico, Daniel, boas colocações, tá. E assim, é a mesma coisa que eu até conversei com o Alexandre mais cedo, que vocês trabalham, mas vocês que antes da IA ser popularizada em 2024, né, foi o que aconteceu depois da pandemia ali, a IA popularizou, não é que ela apareceu, não. Muitas empresas trabalhavam com IA já, né, porque a IA ali, a generativa, é a pontinha do iceberg. Por trás disso tem muita coisa envolvida.
E vocês tiveram várias soluções, vários objetivos atendidos, objetivos que não foram atendidos. E assim, que ganhos de negócios você tem observado com esses projetos? Aqueles que se repetem, né, em termos de eficiência, operacional, segurança, Uhum. sustentabilidade, Sim. competências, resultado financeiro. Não sei, o que mais se repete? A boa parte dos ganhos, eles estão muito em eficiência. Então, você reduzir a ineficiência, na verdade, né? Então, quando você tem uma operação grande, que boa parte dos nossos clientes, né, nós temos pequenas, médias e grandes empresas, né, mas uma boa parte dos nossos clientes são grandes empresas, eles ganham muito em redução da ineficiência. Nesse caso, como eu contei, né, desse último case, ele reduz muito a ineficiência, porque você passar 2 dias, né, em um processo para validar um documento, isso é uma ineficiência. Então, você aumenta a ineficiência, reduzindo esse problema que você tinha, né, de tempo, de fluxo. Então, uma automação, que é o que muito a IA se propõe, ela vem para reduzir a ineficiência de muitos processos. E aí, um grande ponto é, não adianta você querer refazer o processo da forma como ele é, usando a tecnologia. Você precisa entender o processo e como esse processo se adapta à tecnologia, e não a tecnologia ao processo. Muitas das vezes você cria uma série de coisas no processo que alguém em algum momento criou, alguém falou que precisava, e você nem precisa mais. Então, com a É, tecnologia, nós conseguimos montar um novo processo, um novo fluxo e com isso ter ganhos, né? A gente teve a publicação há pouco tempo atrás, acho que 2, 3 meses atrás, né, do MIT, que 95% das empresas não estavam obtendo ganhos com a IA, e a gente viu muito disso, porque o grande problema é você querer utilizar uma IA para um fim que ela não foi criada. A IA isso. ela não foi criada, principalmente a generativa, para trazer respostas sempre corretas de forma absoluta, né, de forma determinística. Então, ela tem que ser usada para frentes muito mais de criação, de validação. Tem uma série de frentes que a IA ela é boa e que não necessariamente Insights. ela é. Uhum. Exatamente. E tem outras IAs, como por exemplo, eu citei da visão computacional. Esse é um caso que a gente fez em um cliente nosso, em que nós utilizamos as câmeras de CFTV comuns do cliente, conectamos com um sistema de inteligência artificial com visão computacional, em que nós validamos se a pessoa está andando no local correto, se ela está de capacete, se ela está com os EPIs, né, parametrizados, a cor da roupa dela naquele local está correto, e por meio da inteligência artificial ele faz uma série de validações e dá alerta se ali tem um risco ou não. Pode parar uma empilhadeira para evitar um atropelamento. Então, Wagner, tem uma série de usos de inteligência artificial e que hoje nós acoplamos com os tradicionais IoTs, né? Um Sim. IoT ele pode ser, né, um sensor, uma câmera, em que ele vai trazer uma informação. Temos um caso, Wagner, muito bacana de um cliente nosso que ele reduziu quase a zero o passivo trabalhista, porque era um grande frigorífico, né, com mais de 16 mil colaboradores que trabalhavam em câmeras frias. E nesse caso, os colaboradores eles processavam a empresa porque falavam assim, olha, eu pela lei, né, a pessoa tem que ter uma pausa, né, uma pausa térmica ali, ficar um tempo fora da câmara fria. E aí os colaboradores processavam porque a empresa fazia ficar mais tempo do que devia dentro da câmara. Então Uhum. nós fizemos o quê? Colocamos beacons, né, de Bluetooth, com um Bluetooth um BLE, né, que chama no crachá das pessoas, e por meio dos IoTs conectado num dashboard, num sistema que faz uma série de validações, nós conseguimos zerar o passivo trabalhista, porque cada colaborador, no momento que ele estava na câmara fria, os beacons identificam e falam assim, ó, o Wagner, falta 5 minutos para sair. O Wagner já deu tempo, e aí dava alerta lá dentro para o Wagner sair. Com isso, a gente tinha logs, informações, uma série de coisas que nós conseguimos gerar dados, gerar informações e a empresa se beneficiar. Isso é bom para o colaborador, para a saúde dele, isso é bom para a empresa que economiza dinheiro, isso é bom para Sim. todo o ecossistema corporativo. Fantástico, Daniel. E assim, uma coisa interessante aí, eu gosto muito de saber sobre a visão de vocês de futuro, né? Assim, na visão da Activity, né, também do Daniel, como que a integração entre IA, IoT, deve evoluir nos próximos anos, né? E que papel vocês pretendem ocupar como parceiros estratégicos do cliente? Sim. A Tivit ela se posiciona como realmente um parceiro estratégico do nosso cliente, como um advisor. Então, nossa grande missão é estar sempre conectado com o que há de mais moderno em tecnologia e trazendo
o conhecimento das indústrias, porque assim, a Activity ela tem uma seguinte separação, Wagner. A área comercial ela é separada por indústria e as áreas de tecnologia são cross-indústria. Então, a área comercial ela traz a necessidade da indústria e fala assim, olha, a indústria de finanças tem essa necessidade. Nós, como tecnologia, que é a minha área, que é cross, eu consigo falar assim, olha, nós resolvemos um problema similar a esse na manufatura, um problema similar a esse no e-commerce, um problema similar a esse em serviços. E aí eu conecto uma série de resoluções de várias indústrias em prol daquela outra indústria específica do cliente que ele está ali. Por isso que nós, da Activity, somos o advisor do nosso cliente, apoiando com o que há de mais moderno, o que há de melhor e de forma agnóstica. Nós não nos prendemos a um player específico. Então, nós temos, por exemplo, parceiros de todos os tipos: Microsoft, Google, AWS, Oracle, vários players de negócio. Nós temos parceria hoje. Nós atuamos de forma agnóstica. E quando fala de IA, por exemplo, nós usamos Grok, o Bedrock da AWS, o Gemini, usamos o Azure OpenAI, como também temos o nosso LLM proprietário. A Almaviva, lá na Itália, na Europa, desenvolveu um LLM proprietário do grupo e que nós temos uma Bacana. plataforma chamada Athena, que usa parte dessa empresa do grupo chamada AlmaWave, que tem esse LLM proprietário, e nós utilizamos isso dentro da nossa plataforma. Então, o cliente ele tem um leque de opções que ele pode escolher o que é melhor para ele em questão de negócio, e nós apoiamos falando assim, ó, o que é melhor da tecnologia é isso. O que que você prefere do meu leque de escolhas? Então, quando a gente fala em futuro, em tecnologia, como a Tivity se posiciona, ela é uma empresa digital first, em que ela olha a tecnologia de forma agnóstica, trazendo ganhos de negócio para o nosso cliente. A melhor IA é a que funciona para resolver algum problema de negócio e não Isso. uma IA que tenha uma melhor arquitetura ou que ela seja mais bonita, depende o que que você quer resolver de negócio para a gente conectar a melhor tecnologia. Cara, você trouxe vários insights aí, inclusive respondeu parcialmente da minha pergunta final, que é uma jogadinha que eu coloco aqui, né? Para vocês, o que que é uma IA que gera resultado? Uma IA que gera resultado é uma IA que resolve um problema de negócio. Não adianta querer uma IA que seja a melhor. Se ela não resolve um problema de negócio, ela não é uma melhor IA. Então eu posso te falar, poxa, nossa, minha IA tem uma arquitetura maravilhosa, ela é segura, ela é isso e aquilo. Porque assim, se você não tiver segurança, não adianta. Se você não tiver uma boa base de dados, não adianta. Se você não tiver uma boa equipe que pensa na plataforma de uma forma estruturante e escalável, também não Isso. adianta. Então eu posso te falar, melhor IA é uma que escala, que tem segurança, que tem os guardrails, posso falar uma série de coisas que vão trazer uma melhor IA, certo? Que alucina menos ou que não alucine, então posso te trazer uma série de coisas. Porém, nós sempre pensamos qual problema de negócio nós vamos resolver. A melhor IA não é a melhor tecnologia, é que resolve melhor o problema de negócio do nosso cliente. Ou seja, às vezes o seu problema ele é grande para você, mas uma solução de IA, por exemplo, não é o caso de todo mundo, tem que tomar cuidado, hein? Perfeito. Aquele programa de $20 por mês ali já resolve, né. A gente não sabe a Sim, empresa pequena qual que é o problema dela. A empresa grande, lógico que são mais complexos, uma IA sim. ali não vai resolver muita coisa. Mas então, gente, assim, até uma dica que eu dou sempre para vocês também vai trabalhar processo de automação, consulte, né, entre em contato com a Activity, entre em contato com empresas de consultoria, porque elas vão avaliar o seu processo, porque às vezes a falha toda está no seu processo, simples assim. Então, o primeiro acerto é esse. E Daniel, você vai estar conosco lá no em São Paulo? Sim, sim, pretendemos estar sim. A Activity Oh, que ela é de São maravilha. Paulo, né? Hoje eu estou aqui já em São Paulo. Nós ficamos aqui na Faria Lima, né? Na Faria Lima aqui em São Paulo. Uhum. Então, a nossa sede, né? Aqui do Brasil fica aqui na Faria Lima, mas nós temos outras, né? Como na Itália, Emirados Árabes, em outros locais. Mas pretendo estar sim lá. A gente se encontra. Fantástico, Daniel. Então, ó, deixa aqui aberto aqui para você falar para a turma como encontrar o Daniel, como encontrar a Activity. Muito bem.
Activity, então, simples, tivity.com, você já acessa o nosso site ali, então, tivity.com, tem o nosso site, lá tem os contatos da empresa, tem como você acionar a nossa equipe, mas também o Daniel é Daniel Caleiro no LinkedIn, não tem muitos Daniels Caleiro ali, então é o único Daniel Caleiro sou eu, é só acessar lá no LinkedIn, Daniel Caleiro já vai me achar. Um prazer, quem tiver alguma pergunta, quiser um apoio, né? Nós estamos aqui para apoiar as empresas na jornada de transformação. Esse é o nosso lema, né? Como que nós apoiamos as empresas na jornada de transformação de forma agnóstica, trazendo o melhor da tecnologia em prol do negócio. Você vai ver que várias vezes eu vou falar de negócio, 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 porque tecnologia tem um monte de empresas, a gente tem um monte de concorrente que fala tecnologia. A gente fala muito bem tecnologia, a gente faz muito bem tecnologia. Mas você conectar a tecnologia em prol do negócio, poucas fazem bem, como a Activity faz. Então, contem conosco, me acionem no LinkedIn, acionem a Activity pelo nosso site, vai ser um prazer apoiar as empresas, né, trazendo aí essa jornada de transformação dos negócios com o nosso apoio, com o nosso conhecimento e com a nossa equipe aqui também. Maravilha, Daniel. Em nome da BEINFO, do Instituto Information Management, deixo aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite e com certeza nos encontraremos lá em São Paulo e passarei, né? Eu encontrarei com você lá para fazer uma entrevista. Nós vamos ter uma mesa de podcast, vamos estar rodando ali no ambiente do evento, fazendo a cobertura. Então, com certeza, nos encontraremos lá. Combinado? Muito bom. Obrigado, obrigado pela oportunidade e bom finalzinho de programa aí. Um abraço. Um abraço, Valeu, pessoal. Tchau, Daniel. tchau. Bom final de semana. Igualmente. Fantástico, gente. Manhã maravilhosa de conhecimento. Eu acho que foram vários insights. Eu tive vários aqui. Não sei vocês, com certeza tiveram. E assim, como eu falei no início, nós temos informações do evento aqui para vocês agora. Informações que estão no sistema ali, porém as pessoas não costumam muito ler muita coisa ali, né, das páginas, e acabam fazendo perguntas, eu posso fazer aquilo, posso fazer isso? Mas antes, para quem não conhece o evento, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para explicar um pouquinho para vocês o que como funciona, tá? O Digital Tech Show, que é a maior feira de tecnologia do Brasil. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Espera aí. E, ao mesmo tempo que eu compartilhar a tela, eu vou colocar para vocês aqui o link do site oficial para ter informações completas. Então, tá na tela aí, ó, iimainfo.com.br. Quem quiser ir ouvindo e navegando comigo, fique à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, compartilhar tela. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Vocês já devem estar vendo a minha tela aí agora, tá? Esse é o site que vocês vão acessar quando digitarem iimainfo.com.br, imainfo.com.br. Aqui nesse site você vai encontrar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando fala-se de feira, nós estamos nos referindo à Feira de São Paulo, que é a maior feira de tecnologia, tá bom? Então vou passar por ela primeiro, vou clicar aqui em feira. 5 e 6 de maio. 5 e 6 de maio, ok? Assim que eu acabar aqui, gente, quem está aqui com a gente na Digital Edu, vou colocar o link no chat para vocês emitirem o certificado. Então aguarda aí, vai ser rapidinho aqui, tá bom? E quem está nas redes sociais, quiser vir para ter direito ao certificado, acesse digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, entra em Digital Edu ao vivo, que é a série de lives diárias, e ali você clica na live que está acontecendo agora, Momento IMA, tá bom? Então aqui na tela, vocês vão ver, vou lá para baixo. Aqui vocês já veem as empresas que já estão confirmadas, tem várias aqui. A Zorro vai ter ali uma ilha ali bem interessante de vidro. Não sei se vai ter o hackathon, eu creio que sim, lá dentro, para poder trazer uma solução. E aqui embaixo você tem ali Aqui, ó. Aqui é o mapa do evento, ou seja, é grande. Toda essa parte colorida é a feira. A feira, ela é a parte colorida, onde tem vários estandes pequenos, médios, grandes, gigantes, tá?
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de stand, tá? Então aqui você vai ter acesso à feira. E nessa feira você vai poder conversar com as empresas de tecnologia, né, que trazem RPA, outras trazem IA, IoT, outras falam sobre a automação de processos de saúde. Então, assim, tem muita coisa interessante, inclusive aqui você vai ter também locais para você poder conhecer melhor as soluções dos expositores, que são os Arena Showcase, tá vendo aqui, ó? Tem a feira, esses espaços coloridos, e tem aqui, ó, por exemplo, a Arena Showcase aqui e a Arena Showcase aqui na direita, tá? A Arena Showcase é o local onde os expositores vão para dar os seus pits. Eles vão dar uma palestra ali para vocês. E essa palestra vai trazer mais detalhes sobre as soluções, vai falar sobre o que eles estão levando para o evento, quais são as tendências de tecnologia e por aí vai, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. Essa sala, ela é livre, ok? Como assim, Wagner, livre? É o seguinte, vamos lá, vem uma primeira novidade aí que muitos não sabem ainda. A feira em si, ela tá aqui, certo? Vocês estão vendo que ao redor dela, ó, 1, 2, 3, 4, além do Arena Showcase, nós temos mais 4 salas ao redor. Ou seja, são eventos que acontecem em paralelo à feira. Então, por exemplo, no dia 5, no auditório 1, nós teremos o RPA e a iTech. No auditório 2, no dia 5, AI Innovation. No dia 5, no auditório 5, teremos mulheres na TI. E no dia 5, no sexto auditório, nós temos AI Low Code, No Code. No dia 6 de maio, no auditório 1 é o RPA, no 2 é o AI IM Fórum, no auditório 5, Cybersecurity, e no auditório 6, com a GP, que é um congresso de agilidade e gestão de projetos. Ou seja, são vários eventos acontecendo ali nessa grande feira, tá bom? E o seguinte, para você participar da feira, vamos lá, vou clicar aqui para vocês agora, hein? Ó, quero visitar a feira. Se você quiser expor seu produto, dá tempo ainda. Se você tiver uma solução, quiser levar a sua solução para mais de 5.000 pessoas, que é a expectativa de público, você pode clicar aqui, ó, quero expor, vai preencher o formulário e uma das pessoas do Instituto Information Management, tá? Pode ser a Gisélia, pode ser a Luciana, pode ser a Bruna, pode ser o próprio Eduardo. Uma das pessoas vai entrar em contato com você para poder passar mais informações. Como que eu posso, o que eu posso fazer, quais são as alternativas de stand, tá bom? Se você é uma startup ou conhece alguma startup, tem planos específicos para startup, tá? Vale a pena, ok? Então preencha aqui, ok? Simples. Se você quiser agora, né, pensando agora, se você quiser participar da feira, olha só, vamos ver aqui, ó. Gratuito. Em breve vai ter o valor de R$ 97,00, mas ela está gratuita aqui para vocês. Então, se você quiser acessar a feira, quando eu falo a feira, você tem acesso ao Arena Showcase, que são aquelas palestras mudas, silenciosas. Você pega um fone, põe um fone de ouvido e assiste o que está acontecendo no palco, tá? Então, nessas duas salas vão ter nos 2 dias os pitches das empresas que estão expondo ali. É o foco do Arena Showcase, tá? Ok, Wagner. Então aqui você pode participar gratuitamente. Ah, eu consigo entrar na sala do Kona GP? Não, não consegue. É para você participar da feira. Ah, eu consigo entrar no Low Code, No Code? Não, não consegue. Porque aqui é o convite da feira, para você participar da feira. Tá bom? Ok. Agora, eu quero participar, na realidade, de um dos congressos. Eu quero participar aqui, ó. Vamos lá agora. Em eventos, você vai ver os congressos, tá bom? O que vai acontecer dentro da feira. São Paulo, vem aqui, tem
tudo isso aqui de opção para você poder escolher inicialmente. Porém, tem uma novidade aqui para vocês. Essa novidade é bacana. Vamos supor que você queira aqui participar do Arena Showcase, é gratuito, já falei, Kona GP, vamos pegar Cyber Security, tá? Vai entrar no site do Cyber Security, vai ver aquela que quem está confirmado, a agenda, como vai ser o evento. Tem o botão também aqui de patrocinar, da mesma forma que eu falei antes. E você pode comprar o ticket. Clicar em comprar o ticket. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail. Então, eu vou botar o meu aqui, ó, Wagner Drummond, e meu e-mail. Autorizo, sim, enviar. Então, vai abrir aqui a página para eu garantir meu lugar, tá? 997 é o valor individual até dia 20. Deixa eu ver esse mês aqui, esse ano são quantos? 28. Até o dia 28 agora, de fevereiro, tá nesse valor, tá bom? Até 28 de fevereiro. Se for um grupo de 2 a 4 pessoas, 867, de 5 a 9, 797, acima de 10 pessoas, de 10 ou mais, 697, tá bom? Só que tem uma informação aqui que as pessoas acabam não lendo. Olha só que interessante. Você vai ter acesso ao Cyber Security. Lembra que eu falei que são várias salas paralelas? Às vezes a pessoa. Então, assim, as pessoas compram o congresso para poder assistir o palestra, só que tem palestras que ela quer assistir em outra sala. Então, com o ticket do Cyber Security, tá? Você vai poder aqui, ó, uma coisa interessante, deixa eu ver aqui, ó, modelo acesso total, acesso livre a todos os estúdios, todos os auditórios. O que isso significa, Wagner? O que significa isso? Significa que você comprando o Cyber Security, ou comprando o Low Code, No Code, ou comprando o Kona GP, ou comprando o seu ticket para tal, qualquer um deles, tá? Isso é para você escolher um dos congressos. Você vai ter acesso liberado a todos os demais congressos. Wagner, isso é loucura. Não, não é loucura, é realidade mesmo, tá? É uma coisa, é novo isso, tá? Uma coisa que o Instituto, ele buscou sempre trazer mais valor para as pessoas que estão participando ali. Por isso que o evento está do tamanho que ele está hoje, porque as pessoas enxergam valor a cada ano que participa. Então, o que significa cadê? Eu quero a feira, peraí, vamos voltar na feira. O que significa se você tiver credencial cadê? Tá aqui, do AI Innovation, que é só no dia 5, olha só, é só no dia 5. Você vai poder assistir, por exemplo, tem uma palestra que eu quero e ela é do RPA, eu vou assistir no auditório 1, não tem problema. Você vai ter livre acesso. O seu crachá principal vai estar como AI Innovation, ok? Porém, você vai poder entrar dentro do auditório do Kona GP para assistir a uma palestra específica que fala de agilidade, ou você vai poder ter um bate-papo ali com mulheres na TI, ou você pode... Ficou claro? Então, assim, comprando uma credencial, você vai ter acesso também às demais salas. Porém, você deve entrar naquele evento principal que faz mais sentido para você. Então, vem aqui, por exemplo, conheça todos os eventos. São Paulo. Eu estou falando só de São Paulo, tá, gente? Eles não dão direito a Rio, Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte. São eventos separados, são outros eventos. É bem claro isso, tá? Então, eu vou entrar aqui em São Paulo, veja as agendas do evento e escolha um deles ali para você fazer o seu cadastro. Simples e direto, tá? Se não ficou claro, podem perguntar, tá, gente? Eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, ok? Estou aqui para poder tirar a dúvida de todo mundo, para que vocês aí não tenham dúvidas, né? E possam levar isso para as empresas, porque eu sei que dentro das organizações, não é você, às vezes, que toma a decisão de poder ou não, né? Você leva para os seus chefes, para o setor de RH, cada empresa tem um processo. Vai entrar em contato ali
e fazer a aquisição de grupo, individual, que seja, tá? Pode ser, como eu falei, pode ser feito para dentro de cada evento, pode ser feito diretamente do site. Então, eu vou mostrar também aqui o site do, do ConaGP, que tem um formato um pouco diferente dos demais. Então, aqui tem os valores, tá? Você vai entrar aqui, por exemplo, e vai pegar para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, ou então você pode entrar em contato, né, diretamente com o time de apoio e fazer o seu, como é que eu falo? Cadastro empresarial. Emite a nota e você recebe ali a, a cobrança. São Paulo, Arena, vou pegar aqui Cybersecurity, já entrei. Mulheres na TI. Entrou em Mulheres na TI, a mesma coisa. Vai entrar aqui, quero comprar o ticket, vai lá, compra o ticket, vai ter acesso também aos demais eventos. Ok? Ficou claro? Então, seguinte. Ah, Wagner, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu não vou poder ir em São Paulo. Beleza. Vem aqui agora, eventos aí individual, tá? É só por aqui mesmo. São Paulo, nós temos a feira e temos aqui os eventos paralelos, tá bom? Nos demais, BH, Curitiba, Fortaleza, Rio, nós temos ali os dois. Um dia é o RPA AI Tech e no outro é o AI World Show, tá? Então, vou pegar aqui Rio de Janeiro. Vou entrar aqui no Rio de Janeiro e vou comprar meu ingresso aqui, ó, no dia 4 e 5, vou comprar meu ticket para o Rio de Janeiro. Ali você vai ter acesso à feira e vai ter acesso a, ao evento, com várias palestras maravilhosas, tá? Inclusive, provavelmente estarei lá fazendo a cobertura com vocês. Ok? A mesma coisa para Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte, tá? Então, aqui, ó, Rio é agosto, vamos pegar aqui, BH é em junho, então maio e junho já é BH, hein? Curitiba vai ser em setembro, Fortaleza vai ser em novembro, ou seja, tem muito conteúdo. Wagner, vale a pena eu ir no São Paulo e depois ir no Rio de Janeiro? Vale. Vale a pena eu ir em todos? Vale. Por quê, gente? Mesmo que, geralmente não costuma repetir as palestras, mas mesmo que um tema repita, a abordagem é diferente. E vamos supor que o palestrante esteve lá em São Paulo e ele vai estar em Belo Horizonte. Você vai ter ganho do mesmo jeito, porque a percepção que você vai ter assistindo a palestra pela segunda vez é diferente do que você assistiu a primeira. Não vou entrar nesse detalhe aqui, só confia. Confia e vai, tá? Então, gente, seguinte, ó. Qual a minha dica para vocês? Primeiro, acessem agora, assim que acabar aqui, depois de emitir o certificado, iimainfo.com.br, tá bom? E depois entra na feira. Se você não quiser comprar nenhum congresso, você vai lá na feira e faz a inscrição, ok? Porém, se você for fazer o seu investimento em um dos congressos, ok? Não precisa fazer o cadastro na feira. Já está embutido no congresso, entendeu? Só para vocês não evitar fazer cadastro 2 vezes. Quem já fez, problema nenhum. Eu fiz cadastro na feira e ainda adquiri minha credencial para o evento, tá? Beleza, maravilha. Porém, se você já tiver adquirido a credencial para o evento, não precisa fazer um cadastro duplicado, não. E lá na feira, não. Você já vai ter o acesso à feira liberado, tá bom? Mas fique à vontade para fazer ou não. Fica a escolha de vocês, mas não precisa, tá? E todo mundo que tem a credencial tem também o acesso à feira, que vai estar acontecendo ali. Combinado, turma? Maravilha, é isso aí. Espero encontrar todos vocês em São Paulo, né? Faremos a cobertura lá, conversaremos com participantes. Alguns aqui já devem ter sido até abordado por mim de supetão ali. Eu chego de surpresa mesmo, gente. Eu converso ali, lógico que eu viro a câmera para o lado ali, pergunto se pode falar e pum, a gente vira ali e bate um papo ao vivo, ao vivo. Vamos lá, lembrando agora que para quem está aqui na Digital Edu, eu vou colocar o link do certificado de participação para vocês, ó. Vamos lá, ó. Cadê? Formulário certificado. Certificado, tá aqui, ó. Momento imã. Vou copiar, vou fazer o teste aqui. Eu gosto de fazer o teste na hora.
Pronto, tá aqui, deixa eu ver se o certificado foi emitido. Bonitinho, tá aqui, recebeu aumento ímã. Opa, maravilha, 1h20, hoje. Tá bonitinho, tá certinho. Então, vou mandar para vocês no chat agora. Basta vocês clicarem e fazer a emissão do certificado. Ó, link para certificado. Tá na tela, clica. Quem nunca emitiu certificado na Digital Edu, vai colocar o nome completo. Coloca maiúsculo tudo, ou então a primeira letra maiúscula, tá bom? Ele vai sair no certificado da forma que você digitar. E você emitiu uma vez, quando você clicar de novo em algum outro evento que a gente fizer, você vai emitir o certificado com esse mesmo nome, tá bom? Quando for aqui na Digital Edu. Então, cuidado na hora de preencher, tá bom? Nós fizemos isso porque o nome que a pessoa faz o cadastro nem sempre é o mesmo que ela gosta que esteja estampado no certificado. Se for o mesmo, basta você copiar, tá bom? É o seu nome e colocar aqui, do jeito que você quer. Fechado? Alguma dúvida? Tô vendo que não tem dúvida nenhuma. Maravilha, turma. É isso aí. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero encontrá-los em maio lá em São Paulo, ou Belo Horizonte, Rio, Curitiba, Fortaleza. E com certeza, coloca na agenda aí. Semana que vem, sexta-feira, dia 27, teremos às 11 horas mais Momento Imã para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.